Sejam muito bem-vindos a mais um programa Encaixes, o programa que está aproximando as pessoas. E nada disso seria possível sem a Repinte, nosso patrocinador. E se você ainda não conhece, eles são especialistas em restauração predial. Entre no site e dê uma olhadinha, vocês vão se surpreender. Bom, para vocês que já nos seguem, não esqueça, curta, comente, compartilhe. Nos ajude a difundir, a divulgar toda essa informação. O programa de hoje é um programa interessante, é um programa sobre horários no condomínio. Sim, todos nós temos aquela dúvida. Bom, mas isso daqui só depois da vinheta. Estamos de volta, um programa que vai aí com certeza sanar um pouquinho da dúvida que vocês têm. Então, sentem-se aí confortavelmente. Temos aqui no estúdio Laura. Laura, é um prazer tê-la aqui. Temos aqui a Larissa. Larissa, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu vou pedir, acho que vou começar com a Larissa. Larissa, você poderia explicar para o pessoal que está em casa um pouquinho qual é a situação, o problema? Claro. No nosso condomínio, a gente só pode deixar subir os prestadores de serviços como encanador, como pedreiro, eletricista, em determinados horários. Aham. Dia da semana é das 8 às 6. Tá. Sábado é das 10 às 15. Ok. E domingo e feriado não pode subir de forma alguma. Tá. E eu e a minha amiga Laura, a gente está defendendo o ponto de que a gente não tem situações de emergência nesses períodos. A gente tem as nossas necessidades e as nossas emergências frequentemente, diariamente. Então, por exemplo, um feriado que emendou. Como que fica a gente? A gente fica lá com a pia vazando, com a privada entupida. Entendi. Mas, sei lá, algum fio deu pipoco, mas é 10 horas da noite, então eu não posso chamar um eletricista? Entendeu? Entendi. Laura, pelo que a Larissa mencionou, vocês são amigas, vocês moram na mesma unidade ou moram apenas no mesmo condomínio em unidades diferentes? A gente mora no mesmo condomínio, mas em unidades diferentes. Tá. É um condomínio grande, é um condomínio com poucas pessoas, com muitas pessoas? Mediano, assim, tem bastante gente, mas não chega a ser enorme. Aqueles clubes gigantescos, né? Uhum. Vocês já pararam para pensar o porquê que tem esses horários pré-estabelecidos? Eu acredito que segurança, organização, coisa assim, né? Mas olha só, o que ela falou que para mim ficou bem claro. Vai das 8 da manhã até as 18. Isso. E aí, domingos não e feriados não. Não. Por quê? Porque normalmente, feriados e domingos e após as 18 é o horário que todo mundo volta para casa, que está todo mundo no condomínio. Então é aquele horário aonde os pais podem passar aí um tempo de qualidade com os filhos. Então, por exemplo, pais que trabalham fora. E aí você deixa o seu filho, por exemplo, numa creche, por exemplo, numa escola de período integral. É o momento que eles conseguem passar em família. E também é aquele momento que a gente está cansado. A gente trabalhou o dia inteiro, tenho certeza que vocês trabalham, e aí à noite você descansa. Então, nesse horário, para não ter barulho, que é o horário lógico. É que isso vai da individualidade da casa de cada um. E essa individualidade de cada um não pode interferir na nossa. Entende? Exato. Tudo bem, eu entendo que tempo de qualidade, tá voltando do serviço e tudo mais. Só que se na minha casa tô precisando de uma necessidade que é uma emergência, a individualidade daquela pessoa não pode interferir na minha. Entende? Entendo. Da mesma forma que essa pessoa tem as necessidades delas e eu entendo, eu também tenho as minhas. É que assim, essas obras que seguem geralmente esses horários são coisas que dá para esperar. Então, por exemplo, é uma reforma, é uma obra, algo emergencial. Por exemplo, estourou um cano, tá vazando água, é óbvio que a gente não vai deixar vazar sábado à noite, domingo o dia inteiro, domingo à noite, para vir alguém só na segunda, senão inunda o prédio. Feriado prolongado. E outra Sim. coisa, pode criar mofo, esse vazamento, no apartamento do outro. Sim. Tipo, eu tenho no meu, vaza, exatamente. É que nesses casos de baixo. emergenciais, sim, é liberado para que façam Não. um reparo. No nosso condomínio não é liberado. Não é liberado não, cara. Não é. O que acontece? Eu trabalho 6x1, segunda a sábado. Aí, eu trabalho manhã e tarde,
Quando que eu vou chamar? Domingo, que é meu dia livre, feriado, que aí é quando Aí eu não posso pode. receber. Aí não Aí não pode. Eu tenho que faltar no serviço, porque assim, coisa médica, eu até posso levar atestado. Agora Sim. eu vou levar atestado que o eletricista foi consertar os Você acha chuveiros, mesmo que o patrão a vai empresa aceitar isso? vai entender. O que eu faço, cara? Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer o nosso mediador para participar aqui do nosso bate-papo. Maurício, por favor, meu amigo, como vai? Tudo bom, Maurício, como vai? Maurício, temos aqui a Laura, temos a Larissa, e é um ponto que o pessoal sempre tem aquela dúvida do horário que os prestadores de serviço podem entrar. Se você pode trazer e fazer alguma obra, algum reparo, um domingo à noite, num sábado à noite, num feriado, ou não. E também coisas emergenciais, tipo, puxa, eu fui sem querer mexer lá na cozinha, virei com força a torneira, caiu ali, tá vazando água, vai inundar. São situações, né, distintas, né, Renato? Aí o que acontece? Hoje no condomínio, a gente tem que sempre avaliar um contexto de coletividade. Como você mesmo falou, você tem sua escala 6x1, tem gente que trabalha à noite e dorme durante o dia, tem gente que trabalha home office, tem gente que trabalha no sistema híbrido. Então hoje a gente tem uma diversidade, né, de rotinas e hábitos dos moradores que são as mais diversas possíveis. Por isso que o condomínio ele precisa padronizar, então não é o condomínio que tem que se ajustar à situação específica de cada morador, mas cada morador precisa se ajustar às condições que atendam à coletividade e aquilo que faz com que o condomínio ele tenha uma organização e normas que possibilitem a todos desenvolverem serviços que com certeza traz um impacto na vida e no cotidiano de outras pessoas. Por exemplo, vamos tratar de uma situação de uma obra ou de uma reforma de um apartamento. Vai envolver equipamentos, materiais, entulho, barulhos. Então, para que isso possa ser realizado, tem que se especificar e se determinar os horários em que pode ser feito. Então, Sim, essas são as obras regulares. A gente entende isso, tá? A gente consegue compreender. Ótimo. Só que o problema tá, como ela mesma disse, ela trabalha 6x1. Sim. Aí de domingo a gente não pode receber. Então, se ela tá com alguma coisa na casa dela, ela vai ter que faltar no trabalho para poder receber. Ou ter entende? alguém Então, que possa representá-la e atender esse prestador de serviço no horário em que ela não esteja e que seja mas aí é permitido pelo complicado, Essa né? me permite, mas assim, é meio foda, né? Eu saí da casa dos meus pais para não depender deles, comecei a trabalhar para poder me virar, sou uma mulher nova, tô começando a arranjar minha vida aí. E aí eu vou ter que chamar, assim, sair para não ter que depender, vou ter que chamar para receber serviço. Entendeu? Não tem outra Acho que o solução para mim. condomínio poderia ter uma conversa, eles poderiam ser abertos para conversa, para explicar, olha, no meu caso, na minha situação, eu só tenho tempo de domingo, não poderia abrir uma exceção para ela poder? Então, Entendeu? gente, mas no caso, como Não, vocês, eu ia por falar. exemplo, desculpa, Laura, Não, mas no caso de relaxa. vocês, não seria uma exceção, seria a regra. Seria literalmente todos os Uma abertura. serviços que vocês vão fazer, você sempre aos domingos. Vocês nunca vão utilizar outro horário, isso porque a Boa Laura noite. trabalha 6x1. E aí eu pergunto, e todo mundo que precisa dormir vai ter que escutar o barulho das suas obras durante a noite? Entende? Não, mas E aí noite cai cedo, naquele- 7 horas, ninguém tá dormindo 7 horas. E quando a gente trata de uma situação não emergencial, que pode ser programada, existem N situações que você pode, tanto no próprio condomínio, né, de verificar um vizinho, uma pessoa de confiança e que possa receber esse prestador de serviço, essa pessoa para fazer aquela determinada atividade dentro dos horários permitidos, ou numa situação emergencial, e aí quem avalia é a administração do condomínio, o síndico, que vai ter essa autonomia, que vai se responsabilizar por isso, é autorizar um serviço, como o Renato colocou, numa emergência, um cano que estourou, um vazamento que está tendo, que Então, isso no nosso independe de caso, horário. no nosso condomínio, nem para situações emergenciais eles estão abrindo brecha. Entende? Então, se ficou lá o cano estourado, se pipocou lá um fio, se não sei o quê, eles não estão abrindo brecha, entende? Então, aí como que fica a nossa situação? A gente entende o lado do condomínio, mas a gente também tem o nosso lado. Essa avaliação que você tem individual a respeito de uma situação dentro da tua unidade, se ela é emergencial ou não, também precisa ter o respaldo da administração. Porque Aí o que fica pode difícil, ser né? emergencial, mas Aí fica difícil. a minha tomada eu não consigo ligar o meu secador de cabelo. Por exemplo, isso daí é uma situação que a gente já vivencia no dia a dia, um problema específico, não, eu preciso que isso seja resolvido agora, hoje. É uma situação emergencial para você. Tudo bem, mas não foi o é uma exemplo. Eu situação tô falando de emergencial. secador de cabelo. É, Você exato. tratou Não. ela como uma mulher Não, superficial, às o- vezes o- acho que o- isso o foi exemplo que ele é quis dar privada entupida, ceia de Natal. Exatamente. São situações mas- que, assim, precisa ter a avaliação também da administração do condomínio para que se caracterize algo emergencial e urgente.
Então, aquilo que é emergencial e urgência, o síndico ele dá uma tem o conversada. respaldo, Isso, aí ele tem um respaldo para ele poder tomar as providências necessárias e acionar, né, a quem... Eu quero, Maurício, só aproveitar uma coisa para você que está escutando a gente, não interprete de forma errada, que é o seguinte. Quando o Maurício mencionou para que elas conversem, para que tenham aí uma pessoa para que possa representá-las, ou para que possa ajudar a receber um prestador de serviço, não é o zelador, não é o gerente predial, tá? Estes são colaboradores e funcionários do condomínio. Eles não são dos condôminos. A gente não pode utilizá-los. Nossa, eu ia falar disso agora. O que acontece? Falou que um amigo, um vizinho do condomínio poderia receber para mim. Eu Alguém da sua trabalho- confiança. Porque assim, e que quando não é seja- emergência, uma emergência grave, que nem isso, alguém de confiança, né? Aí eu chamo o síndico e falo, ó, uma emergência, o síndico pode até dar aquela coisa amiga e tal. Mas agora uma coisa que não é tão emergencial, como a tomada do secador, por exemplo. Só que eu trabalho 6x1, só posso de domingo e à noite, que são horários que não são permitidos. E eu não tenho amizade no condomínio para receber. Você acha que é de boa eu dar uma falada com o síndico, com o zelador, para ele receber por mim? Eu dou uma caixinha por fora? Então, o zelador não pode. E eu vou explicar para vocês com um exemplo simples. Primeiro, o zelador, naquele horário que ele está ali no condomínio, ele está recebendo um salário. Uhum. Quem está pagando o salário é o condomínio. Então, ele está pagando, todo Todos mundo está nós. pagando, não só você. Uhum. Se cada um pedir para ele ficar 5 minutinhos lá na casa do cara para resolver uma coisa fácil, ele não trabalha mais no condomínio. Ele só vai viver nos apartamentos. E tudo que o condomínio tinha que fazer nunca vai ser feito. E um outro ponto importante. Às vezes, pode ser que a gente coloque alguma coisa num lugar e achou que estava ali. Eu já me enganei. Eu jurava que eu pus meu celular aqui e estava dentro do carro. Eu não trouxe o carro, ficou ali. E se me some alguma coisa da sua unidade, infelizmente, depois que ou um zelador, ou um gerente, ou alguém ficou ali para te ajudar. Aí, a culpa de ter sumiu o que sumiu foi do coitado do zelador, foi do coitado do prestador de serviço, então do assim, condomínio. do condomínio. Então assim, também para evitar esse tipo de problema, porque se some alguma coisa da unidade de vocês têm todo o direito de reclamar. Sim. Agora, por isso não pode ser um colaborador do condomínio, porque aí vai ficar, não, o zelador me roubou, ou não sei quem me roubou. Então, esse é um Trazer outro ponto problema. também, Por que eu favor, pensei agora. lógico. Tipo, por exemplo, tem gente que vem para São Paulo para conseguir mudar de vida, conseguir um emprego melhor e tudo Uhum. mais, então mora muito longe da família. Por exemplo, às Sim. vezes são pessoas que vêm de outro estado e tudo mais. E uma pessoa que recém chegou, não tem família perto, não conseguiu fazer amizade com ninguém no condomínio. Se as pessoas que prestam serviço ali pro condomínio não puderem ajudar, como que fica a situação dessa pessoa? Porque se estivesse na mesma situação da minha amiga aqui, ela ia ser inviável. A sugestão que eu passo para vocês é: tentem conversar no trabalho para que vocês consigam entrar em um dia, 2 horas depois, atrasar 2 horas, e aí vocês compensam durante a semana, ou chegando mais cedo, ou saindo mais tarde. Por quê? Porque é o que você mencionou. Olha, um exemplo fácil. Um aluno de medicina, que vão fazer 5 anos de faculdade, mais 3 anos de especialização. Cara, ele vai estudar infinito. E a família do interior mandou ele de outro estado, sei lá, um estado longe de São Paulo, está sozinho aqui. É uma pessoa que cai nesse caso. Sim. E ele vai ter aí que tentar negociar para que ele esteja presente na casa dele. Eu acho muito complicado a gente estar dando a nossa chave da nossa casa para qualquer pessoa. Sim, sim. Isso me lembra uma coisa maravilhosa. E olha, eu tenho certeza que vocês não fazem, mas você aí de casa que está vendo a gente, sabe aquele cara que deixa a chave na portaria? Tá aqui. Gente, o dia que sumiu uma coisa, vocês vão culpar quem? A culpa é de vocês. A chave de vocês não tem que estar na portaria, no tapete, em cima da porta, embaixo da árvore, não interessa onde. A chave de vocês é de vocês. Ninguém tem que ter acesso à casa de vocês. O que sumir, a culpa é de vocês. Então, por favor, atenham-se a isso. Porque depois é muito fácil dizer que sumiu alguma coisa. Ninguém quer assumir o BO. E também a questão dos horários. Né? Você mencionou que lá até às 18, de segunda a sexta, e sábados... Às 13. Às Não, 15. 15. Existe também a questão do horário de silêncio, né, Renato? A partir das 22 até as 8 da manhã,
Por um horário legislação. que aí somente em última instância, em última situação, é possível fazer qualquer intervenção. Tem que ser algo realmente muito justificável, né, e que realmente coloque em risco a estrutura do condomínio, uma situação até de risco de vida, para que haja alguma intervenção, seja de prestador de serviço ou do próprio condomínio, que produza algum incômodo aos demais moradores, porque é o horário, né, que ele é atribuído especificamente para o horário de descanso, é chamado de horário de silêncio. Sim, né? entendo Então, isso. essas questões, esse regramento com relação aos horários, eu volto a dizer, ele busca trazer uma organização para a coletividade. Imaginem só um outro Sim. exemplo legal. Vocês precisam resolver alguma parte elétrica na unidade de vocês. Vocês só podem de domingo. Então imagina domingo, quando está literalmente todo mundo no prédio e que vai ter aquele almoço de família, tem que desligar a luz elétrica de todo mundo para poder fazer o concerto de vocês. Ninguém do prédio vai poder almoçar. É justo? Porque entendem que, tipo, se a gente tem que pensar na coletividade, vai ser um prédio inteiro sem almoço para que possa consertar uma unidade. Sim, eu entendo, mas o meu patrão, ele é muito cabeça fechada, Então, assim, você eu acho acha que difícil um ele deixar patrão que trocar. contrata 6 por 1 vai dar brecha para 2 horas depois, 2 horas antes? Não vai. Entende? Então, eu acho que a gente entende a situação do todo, da coletividade, mas precisa entender da individualidade de cada um, entende? Maurício, deixa eu tirar uma dúvida. Eu sei que você não é um advogado trabalhista, e isso daqui, gente, eu peço desculpas, isso daqui não está combinado. E ninguém sabe tudo, e quem acha que sabe, sabe menos que os outros. Então, fica preparado. Verdade. Existe pela legislação trabalhista a possibilidade de um funcionário ter algum número de folgas, eu não sei como funcionaria isso, para resolver problemas pessoais, ou isso não existe? O que, assim, pelo menos até o ponto que eu entenda, né, a respeito da legislação trabalhista, o funcionário ele tem direito, né, a questões pessoais, independente de qualquer atestado, alguma coisa, ele ter essa abono da empresa numa situação específica como essa que precisaria a intervenção desse morador, né, a ausência dele no trabalho para resolver aquela situação. Então, pedi uma ajuda para você. Você é um advogado trabalhista, está assistindo? Coloca no comentário para a gente, pelo menos, indicação, olha, legislação tal, código tal, artigo tal, mas para também que as outras pessoas que estão assistindo tenham essa dúvida sanada. Que é uma dúvida extremamente justa, é o que elas falaram. Trabalho aí 6 dias, descanso 1, não tenho data para poder, eu tenho direito a faltar no meu trabalho um dia por ano, por mês. Como é que funciona isso? Porque se a gente tiver essa possibilidade dentro da legislação, daria para tentar se organizar e arrumar o máximo de coisas possíveis. E seria mais relacionado também à questão do abono ou do desconto do dia perdido, entendeu? Então, muitas vezes a empresa ela tem, né, já como política, esse entendimento de não provocar nenhum desconto, né, de dar o abono, mesmo que não haja uma justificativa, né, como um atestado médico, algo pautado pela lei para uma falta justificável, né? Mas assim, foi interessante essa sua colocação. Não sou da área trabalhista, mas se houver alguma coisa mais específica para que isso possa ser colocado à disposição, né, de todo mundo que nos assiste, para que seja bem explicado. Mas eu acredito que é algo que também você não teria dificuldade de conseguir negociar na sua empresa. Eu vou conversar lá, ver se o cara deixa. Ele é bem assim. Olha, tenta conversar com o teu síndico e veja se o seu síndico, se ele for um cara proativo, se você conversar com o seu empregador e não der certo, se o seu síndico aceitaria conversar e explicar para ele a parte de legislação, que infelizmente a tua unidade, para fazer as devidas reformas ou devidas alterações, modificações ou manutenções, tem que ser fora do único dia que você tem de descanso de domingo, e que é a regra do condomínio. Às vezes, conversando, o síndico pode até ajudar numa situação dessa. Lembrando, isso não é um papel do síndico, mas o síndico também é um humano e o síndico também mora, provavelmente, em condomínio. Então, síndico, não se limite a fazer apenas o que é obrigatório por lei. Você está aqui cuidando de vidas, de famílias, de seres humanos. Exatamente. Faça mais, tenha empatia, cuide dos seus condôminos, assim como você gostaria que eles cuidassem dos seus. Sim. Existem, a gente está falando aqui de situações emergenciais fora do horário, né, padrão do horário de autorização. Isso. Porque assim, a maioria das empresas, né, que trabalham com prestação de serviço, elas trabalham em horário comercial também. Elas não vão disponibilizar alguém fora desse horário para fazer um atendimento específico, porque a pessoa ela não teria essa disponibilidade Sim, mas durante aí, o horário. a gente pode ter um tio que é encanador, ou um Isso primo que é um ponto eletricista, importantíssimo para eu falar com você, Larissa.
quando vem alguém para fazer um serviço no condomínio, essa pessoa tem que ter uma documentação grande, exatamente para evitar que pessoas que... Não é o caso do seu tipo, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é, existem pessoas que falam que são encanador, que são eletricistas, um marido de aluguel, e aí o cara vai mexer na tua casa, toma um choque e morre. Nossa. E aí, de quem é a culpa? Então, quando a gente for levar alguém na nossa casa para mexer no que for, a gente tem que garantir que essa pessoa está qualificada, que ele tem toda a legislação, que tem alguém responsável por trás. Porque imagina se esse cara mexe na fiação e me morre na tua casa. Danifica a aprumada. Danifica uma aprumada do condomínio, vai custar um absurdo, você vai ser responsabilizado, vai ser sua responsabilidade para pagar tudo. Então, assim, cuidado com quem vocês levam para sua residência, tem que ser profissional, habilitado, capacitado, comprovado. Dica que eu dou para vocês, perguntem para o síndico qual é normalmente a documentação que ele pede, para que vocês peçam para que essas pessoas entreguem para vocês e vocês passem aí ou para o síndico ou para outra pessoa, porque assim, nem todo mundo é obrigado a entender o que está naquilo lá. É um monte de legislação, com númerozinho, com tudo. Ninguém tem que saber aquilo. Uhum. Passa para o pessoal da administração, que aí sim eles vão saber interpretar e te dizer que o que você pediu é o que o cara entregou. Porque como os leigos pedem algo, ele pode te mandar algo que não tem nada a ver com aquilo. Além da questão da exigência legal de uma RT, de uma RRT, né, que tem que ser ali laudada e responsabilizada por um engenheiro, por um arquiteto, quando for envolver algo, né, mais estrutural, uma reforma, alguma coisa que realmente vai gerar um entulho, vai trazer aí uma modificação na unidade. Não é simplesmente trazer uma empresa para realizar aquele trabalho. Existe todo um procedimento que precisa ser entregue com antecedência para a administração, para que seja feita uma análise da responsabilização de quem está por trás desse projeto, né? No caso da RT e da RRT. Alguns condomínios eles têm outros formulários também em termos de responsabilidade em que o morador entrega o projeto dessa obra, para que após esse procedimento seja autorizado o início do serviço. Então, assim, são questões que envolvem tanto situações de horário, situações que extrapolam, né, qualquer horário, né, situações emergenciais e de urgência, e também os procedimentos prévios que cada morador, cada unidade tem que providenciar, tem que atender, para que aquela obra, aquele serviço, ele possa ser antecipadamente autorizado pela administração. Olha, o assunto estava maravilhoso. Agradeço demais a presença da Laura, a presença da Larissa, do Maurício. Eu que agradeço. Mas, infelizmente, o nosso tempo voou. Esse foi um programa que, assim, é um assunto que a gente pode ficar aqui dias debatendo, que tem assunto. Então, muito obrigado. E para vocês, não esqueçam, curta, comente, compartilhe. Vejo vocês sexta-feira. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.